Fala pessoal, antes de começar o vídeo aqui, né, já deixa o like. E também hoje eu estou trazendo aqui o resumo da continuação do resumo do capítulo do volume 2 e do volume 3 e do volume 4. Só que uma parte eu vou deixar para o próximo vídeo, porque é muita coisa para resumir. Aqui só foi até a batalha do Carrion contra a Millie, até essa parte. A próxima parte vai ser a continuação, a parte 2. Então já deixa o like aí pra eu saber que vocês gostaram do resumo, né? Pra eu continuar fazendo trazendo aqui pro canal mais resumo desse slime. E fique com o vídeo. Neste volume, depois de uma batalha curiosa com o Lorde Orc, rapaz, voltou mais uma vez a flecha de Jura. Mas eu estava dando nome para os 150.000 orcs que sobreviveram à guerra. Os orcs foram separados porque eram muitos e demorou 10 dias para dar nome a todos os orcs. E o motivo para os orcs estarem invadindo a floresta de Jura é por causa da escassez de comida na região onde os orcs moravam antes. E com a ajuda dos druidas e Lobo da Tempestade deu comida para os orcs. Depois de Irimo terminar de dar nome para os orcs, eles evoluíram para Alto Orcs. Depois da guerra, Gabriel foi preso por traição e quase aniquilou sua raça. E quando chegou a hora do seu julgamento, Gabriel pensou que receberia a sentença de morte, mas isso não aconteceu. Seu pai, o chefe dos homens lagartos, disse e deu a sentença a Gabriel que ele foi exilado e estava proibido de se chamar um homem lagarto, e foi levado para fora da caverna pelos guardas do seu pai. Depois que foi jogado para Gabriel junto com suas coisas um pacote longo embrulhado. Gabriel apenas a partir de seu peso que ele entendeu era a arma mágica, lança de água vortex. Lágrimas caíram dos olhos de Gabriel. Ele queria dizer palavras para seu pai, mas as palavras não saíram. Depois de caminhar um pouco, alguém gritou para Gabriel. Eram seus subordinados. Somados todos davam 100. Preenchido de um tipo diferente de autoconfiança de antes, ele foi para a cidade de Rimo e seu grupo se juntou a eles um mês depois. Depois disso, Rimo retornou para sua cidade e retornou com 2 ou mais seguidores. Com 2 não, 2.000 no máximo. 2 ou mais mil seguidores. Mais tarde, Gabriel chegou à cidade de Rimo para se tornar subordinado de Rimo. E junto de Gabriel estavam o chefe do capitão dos guardas dos Homens Lagarto. Ela é irmã de Gabriel e foi para a cidade de Rimo para servir a Soul, a quem ela admirava. Rimo deu o nome de Soka para ela e seus subordinados. Gabriel, vendo isso, estava com inveja. Rimo perguntou a Gabriel se ele estava com ciúme. Rimo, ao fazer isso sem querer, sobrescreveu o nome de Gabriel e recebeu o nome Gabriel de novo. Por causa disso, Rimo acabou que nomeou todos os 100 subordinados dele. O limite máximo de nomes que o Rimo conseguiu dar foi de 20 deles. E ao nomear todos eles demorou 5 dias. E todos eles evoluíram para Dragonei ou Dragonoid, não sei falar. Depois disso, o Rimo decidiu deixar a plantação de Hipotene nas cavernas para Gabiru e seus homens. Seus subordinados, no caso. E ele disse que vai trabalhar até os ossos para o Rimo. Até que uma visita do rei dos anões, e também que se jurou um acordo para Rimo. Para ele, já que Gazel sentiu que futuramente a cidade de Rimo seria o
coração do comércio e desenvolvimento de tecnologias. Acabou que a cidade de Rimuru se tornou uma nação. É o nome de Nação Aliada Jura Tempest, tendo a cidade onde ele mora como capital, que recebeu o nome dele. E não era apenas os anões que estavam de olho na cidade de Rimuru, os Lord Demônios, que eram as pessoas por trás do Lord Orc, que são os Lords Demônio Freya, Kramen, Carion e Miri, que decidiram enviar um de seus subordinados para espionar a cidade de Rimuru. Mais tarde, no reino de Farmas, no território de um conde, ele acabou enviando soldados para a Floresta Jura, porque ele tinha recebido as notícias de um Lord Orc. Acabou soltando os seus prisioneiros e mandando eles para a floresta com Yomo como líder. Para ver se a notícia era verdadeira ou falsa, Irimo recebeu de novo a visita do Rei dos Anões, e ele levou consigo Beste para o Beste ou algo assim. Não sei falar o nome desses bichos, que coisa. Um dos personagens difícil um pouco. Para a cidade de Irimo, para ele trabalhar lá, já que o Rei dos Anões não podia deixar ele trabalhar para ele mais, por causa das coisas que ele tinha feito na época em que ele tinha inveja do Kaijin. Depois de pedir perdão a Rimuru e Kaijin por cerca de 1 hora, por causa das coisas que ele tinha feito, claro, eles o perdoaram, o Best. O Rei dos Anões esperava coisas boas da pesquisa do Best dessa vez. Depois disso, o Best começou a pesquisa dele e conseguiu fazer as poções que decidiu vender medicamentos grau médio como a especialidade da cidade, pesquisando para produção em massa. Para produzir alguns remédios, ele entregou remédios que ele mesmo fez e a seguir Best conseguiu fazer a primeira especialidade da cidade. Depois disso, Millie estava observando de cima da cidade e estava observando os monstros, pensando que todos os monstros da cidade são de alto nível. E o próprio fato de monstro construir uma cidade para ela é divertido. Os monstros que vivem na cidade eram de alta qualidade, suas habilidades são grandes e alguém que governa sobre eles, ela é divertido. Somente Simples já esqueceu completamente de Clayman e Carion. Ela, observando do céu, havia encontrado seu alvo, alguém cuja energia mágica rivalizava com a de um Lorde Demônio, e assim ela fez seu movimento. Ela logo saiu em busca de seu alvo. E a percepção mágica de Rimuru notou uma grande massa de energia mágica voando em sua direção. Ele tomou a decisão em uma fração de segundos e correu além do portão em direção a ele. Extremamente rápida também. Parece que eles se encontrariam na clareira fora da aldeia. Rimuru pensou, ainda bem que não correu para a aldeia. Poupou os edifícios de algum dano desnecessário. A distância entre eles encurtava muito a cada momento que passava. Isso pode ser entendido apenas com os olhos. Quando ele conseguiu ver ela, sua aparência era de uma garota humana, mas ao redor dela, no entanto, gritava exatamente o oposto. Ela pousou e se apresentou como a Lorde Demônio Milinava, um Lorde Demônio extremamente perigoso com o nível de perigo da classe Catástrofe, e que é conhecido e temido por todos como o Destruidor, ou Princesa Dragão também. E ela disse que veio cumprimentar o ser mais forte dessa cidade, que era Rimuru. Rimuru atualmente está na forma de Limo, que é de slime, e não estava revelando nada de sua aura. Ele ficou muito bom na manipulação de energia mágica recentemente, então ele pode inconscientemente evitar qualquer vazamento. Em outras palavras, não deve parecer um lodo humilde aos olhos ignorantes. Ele verificou com um clone ou por meio de percepção mágica, e não parece ser diferente de um lodo normal.
E assim que ele escondeu sua arma, Dimo perguntou como ela sabe que ele é o mais forte nessa cidade. E Millie diz: usando este olho, o olho do dragão, posso ver a energia mágica do alvo, mesmo se eles tentarem escondê-la. Mas que ninguém possa fingir que ele é fraco antes de mim. E Millie também diz que você que tal se chamar de Lorde Demônio e se tornar um. E ele diz: porque eu faria isso. Uma coisa dessas tão incômoda. E ela diz que as pessoas podem vir, pessoas fortes podem vir desafiar ele. Mas ele não estava interessado nisso. Logo Millie diz que ele estava fazendo algo mais divertido do que ser um Lorde Demônio. E ela aceitou uma certa condição que ele não botou, que era não ficar furiosa na cidade dele. Fazendo isso, ele poderia considerar ela uma amiga. Logo, Millie foi guiada para a cidade dele. E ao mesmo tempo, dois subordinados dos Lordes Demônios olhavam de longe e ele estava pensando como eles vão se infiltrar na cidade. Logo viram um esquadrão humano e decidiram se misturar com eles, se disfarçando de humanos e se juntando ao grupo de humanos. Johnny estava observando eles e pensou que eles são realmente suspeitos e não podia baixar a guarda perto deles. Mas Johnny decidiu simplesmente, qualquer que fossem suas intenções, Johnny só teria que se certificar de que os usaria em troca. Simplesmente havia muito poucas pessoas em guarnição e apenas algumas deles eram particularmente habilidosas. Portanto, acolher dois indivíduos fortes em seu grupo só os beneficiaria. Os suspeitos são os três aventureiros capturados. Ele ordenou que ele liderasse o caminho para a cidade misteriosa de monstros, e eles não mostraram nenhum sinal de mentira. Portanto, a cidade deveria realmente existir. Yomo não consegue imediatamente nenhum motivo oculto, mas a cidade era um conceito tão bizarro como poderia existir. Para um horizonte Etranto era muito detalhado. Enquanto isso, ao mesmo tempo, Limuro estava mostrando a cidade para Millie, até que ela conheceu Gabiru, que chamou ela de baixinha, e por isso ela chutou Gabiru levando levemente no joelho. Depois que ele perdeu o equilíbrio e caiu, ela deu um soco em seu estômago. Só com isso Gabiru já estava à beira da morte, mas como ela estava com muito bom humor agora, ela deixou Gabiru escapar com isso. Depois disso, Millie observou a confecção da armadura e solicitou um conjunto. Ela observou a costura de roupas e se tornou a boneca de goblinas. Ela observava a agricultura e ajudava a arar os campos. Demon nunca tinha visto alguém arar um campo tão rápido. Quando a noite caiu, todos na cidade já estavam falando do pequeno desposto. Reunindo os líderes no refeitório, ela se apresentou como Milinava. Benimaru disse que não tem como um Lorde Demônio estar aqui. Soe pergunta que tipo de relação tem com Rimo. Ela diz que são amigos. Ele diz desde quando são os amigos. Mais rápido do que uma lágrima, a energia começou a se reunir no punho de Millie. Ele logo muda de ideia e ela parou. Foi simples, mas difícil de lidar. Foi o que Rimo pensou. A conversa terminou assim quando a comida foi trazida. Millie começou a comer feliz. Rimo também mudou para sua forma humana e removeu a máscara. Quando Millie viu isso, disse que então foi você que matou o Germúndio. Ela disse, com um largo sorriso no rosto. As outras pessoas presentes reagiram de forma diferente. Eles olharam para Rimo pressionando por uma explicação.
Não serei capaz de enganá-los ao que parece, Rimuru pensou. Quando o jantar acabou, Millie parecia pronta para adormecer. Então Rimuru pediu a Shuna para acompanhá-la até uma casa de hospedagem. Rimuru começou a falar com seus subordinados e eles decidiram deixá-la fazer o que ela quiser. E se o pior acontecer, farão com que Rimuru a pare. Afinal, eles são melhores amigos próximos. E todos concordaram. Na manhã seguinte, Rimuru decidiu deu um presente para Millie, que são as luvas, e também recebeu a visita do grupo de Cabal, junto com o grupo de homens e seu grupo. Millie também se apresentou e Rimuru que viu que duas pessoas estavam olhando para mim com descrença total. Rimuru olhou com seu sentido mágico e logo se perguntou por que dois demônios estão se disfarçando de humanos entre eles. E anunciou para seus subordinados usando transmissão de pensamento que dois demônios se infiltraram na cidade e para ficar atento. Seus subordinados estavam considerando que, já que eles apareceram ao mesmo tempo que a Lorde Demônio Millie, que eles poderiam ser conectados de alguma forma. Millie consegue entrar na rede de transmissão de pensamento do Rimuru e disse que não faria algo tão entediante ou chato. Rimuru perguntou se eles se conheciam. Embora não sejam parentes, eles pareciam conhecidos. E logo depois de deixar de lado essa questão, ele pensou não há necessidade de forçá-la a dizer se ela não quisesse. Basta saber contra o que precisamos nos manter vigilantes. 2 semanas se passaram desde que eles deixaram o grupo de homens entrar. E o plano da rodovia seguiu sem problemas. Depois disso, Millie saiu voando, depois de dizer algumas palavras, dizendo que ia trabalhar. E assim que isso aconteceu, Sean disse que talvez ela tenha saído para mostrar suas roupas e juntas de dragão para seus amigos, Lorde Demônios. Rimuru estava se sentindo meio sozinho. Ele pensou que estranho Senhor Demônio ela é. E aproveita isso, Rimuru decidiu visitar uma aldeia humana agora. Depois de conferir se não houver problemas, ele vai levar Millie da próxima vez. E pediu a Cabal para guiar ele. E também foi pegar poções para levar para a capital real de Brumund para conseguir algum dinheiro para a sociedade e apresentar a especialidade de sociedade. Depois disso, Rimuru foi para a capital de Brumund. Ao chegar na cidade, a cidade parecia velha, mas robusta. Os pedestres pareciam brilhantes e alegres, sem melancolia à vista, provavelmente devido ao fato de não haver danos visíveis de monstros poderosos ou outras ameaças. E como não seria de esperar de um país tão remoto, haviam muitas pessoas preparadas com base na habilidade de Rimuru de avaliação. A maioria das armaduras e armas usadas são de qualidade inferior. Da mesma forma, eles também pareciam bastante fracos. E também Rimuru conseguiu comprar um livro de magia. Depois disso, Rimuru foi para a guilda para falar com Fuse, mestre da guilda. A reunião continuou até a noite. Eles trocaram informações brevemente durante a reunião de ontem. Principalmente, Rimuru ouviu sobre as cidades e países dos humanos. Rimuru também aprendeu sobre a Associação Livre. Eles até disseram que apresentariam ele ao seu líder, Yuki Kazurazaka, em sua sede. Depois disso, Fuse guiou Rimuru em direção a um prédio um pouco menor em comparação com os outros e foi apresentado para o Barão
Beloante, ele era um dos ministros de Buma. Por causa disso, ele não achou os benefícios que o acordo que o barão propôs para Rímulo. O tratado entre Buma e Tempest foi estabelecido. Então ele diz: caso tenhamos que mover uma força pela floresta, contamos com sua ajuda. Rímulo se perguntou por que deveria cooperar em uma situação de emergência. E isso também incluiu quando a nação estava sendo atacada. Depois disso, Rímulo mostrou uma porção de recuperação feita na cidade. Rímulo queria vender nos mercados locais. No final, resolveram vendê-los em Brum. Ficou decidido que o preço será de 22 moedas de prata cada, e o preço de varejo decidido aqui foi de 25 moedas de prata. Depois disso, ele disse a ele a localização da cidade dele. Ele planeja fazer um estoque. Depois, Dibo perguntou se podia fazer uma rodovia. Dessa forma, o comércio entre Tempest e Brum supostamente começou. Quando a rodovia que conectava Tempest e Brum for concluída, os mercadores de Brum não precisarão passar pelo reino de Farmas para chegar ao reino dos anões. E assim a Tempest estava se tornando o novo centro da rodovia. Depois disso, Brum foi direto para a Associação Livre. Eles já escreveram uma carta de apresentação para Yuki. O país prometeu reconhecer Rímulo iria se registrar na guilda. Caso contrário, ele teria que ir de país em país exigindo identificação toda vez que visitasse. Se Rímulo se registrasse como aventureiro, seria reconhecido não só por um único país, mas por todos os países que cooperam com a associação. Um teste foi realizado em um prédio do tamanho de um ginásio. O teste vai ser realizado dentro de uma barreira. Ao mesmo tempo, uma barreira em forma de cúpula foi erguida. Algumas pessoas olhavam animadamente para lá. O instrutor despejou magia no círculo e era magia de invocação. E apareceu um cachorro que foi derrotado em um golpe. E assim Rímulo foi derrotando mais monstros até chegar no nível B. E o último inimigo era um demônio com 4 braços se contorcendo, nomeado Demônio Menor. Rímulo derrotou e foi reconhecido como um aventureiro de nível B e recebeu a carta apropriada. Depois de fazer isso, a jornada para o reino da Ingrácia ocorreu sem incidentes. Rímulo convocou o Ramgra e o fez assumir uma forma menor. Ele também tem uma armadura de pele equipada, então não deveria haver problema se os humanos ouvirem. Ou seja, Ranga atualmente se parece com um lobo preto ligeiramente maior, embora a estrada pela qual o Rímulo viajava não fosse pavimentada, ainda era considerada uma rodovia. Então eles viram alguns soldados montados. Eles entraram na cidade e eles ficaram maravilhados com a vista. Muitas estruturas iam à cidade, mas era o que eles esperavam. No entanto, a escala dos prédios era incomparável. A maioria tinha pelo menos 5 andares. A cidade estava cheia de edifícios de tijolo e madeira. Mais do que tudo, foi o planejamento estrito da cidade e o castelo branco no meio da cidade que faziam pensar. Um grande lago ocupava o centro da cidade e um castelo foi construído no meio dele. Resumindo, tudo o que Rímulo pensou foi incrível. Rímulo foi para a sede da associação e disse que queria se encontrar com o grão-mestre. E diz que tinha uma carta introdutória para ele também. Rímulo foi guiado para uma sala e um tempo depois a porta se abriu e um homem entrou, cabelos pretos e
olhos pretos, a aparência de um jovem, um rosto bastante bom, abençoado, com a aparência de verdadeiro jovem. Ele poderia facilmente se apresentar como estudante do ensino médio. Ao mesmo tempo, em outro lugar, Milly estava falando com Freya, e Freya notou que Milly estava de bom humor e perguntou por que ela estava de bom humor. E Milly começou a contar a história constantemente, se gabando e exibindo as roupas que ela conseguiu de seu amigo em Tempest. Freya não conseguiu esconder sua surpresa ao ver um Milly tão alegre. Assim que Milly terminou de contar a história, uma vez Freya disse que tinha um presente para dar como amiga de Milly, e Freya assinou para seu assistente, na verdade. O atendente trouxe deitada sobre um pano roxo uma linda joia, e esta linda joia estava embutida dentro de um pingente deslumbrante. Qualquer pessoa que o visse reconheceria seu valor. Surpreendente. Naquele momento, o rosto sorridente de Milly ficou rígido. Algo brilhou em seus olhos, mas sua consciência já havia sumido. Os nós dos dedos do dragão escorregaram de suas mãos. Vendo essa reação, Freya suspirou de alívio e disse que estava feito para o canto escuro e vazio da sala, de onde você pensaria que ninguém poderia ser o único homem. Um homem emergiu, o Lorde Demônio Clima, um Lorde chamado Mestre das Marionetes, com um sorriso sinistro que me atingiu Milly no rosto. Suas bochechas rechonchudas ficaram vermelhas e seu lábio se partiu. Milly, que normalmente estava vestido com barreiras de defesa, não tinha defesa agora. Uma garota normal, não ainda mais baixa do que uma humana, é natural que ela seja ferida pelo ataque de um senhor demônio. Enquanto ria alto, o Clima continuou seu ataque. Em outro lugar, Rimmo estava conversando com Yuki sobre muitas coisas. Rimmo comenta que vai ficar nesta cidade cerca de um mês. Que ele vai ficar na cidade. E Yuki diz para ele ficar 3 meses. Sobre 3 meses. Houve a explicação, parece que falta professores na Royal Capital. Há muitos alunos impertinentes, então é impossível para o aventureiro de nível B na Capital Real. Rimmo se despede de Yuki, Rimmo, ao invés de professor, tornou-se instrutor. A vaga de Shizu deixou. O trabalho de Rimmo é se tornar a substituição. A posição que me assumiu é a de professora da sala de aula, vaga da classe especial, aliás, classe S. No momento em que Rimmo entrou na porta da sala de aula, uma espada voou em direção a ele. A classe S, uma classe especial composta apenas por viajantes do mundo. Yuki protegeu crianças de todos os cantos do mundo. Eles ainda não são crianças de uma fundamental, mas suas habilidades são terríveis. Naquele mesmo dia, foi o pior dia da história para o reino das feras. O Lorde Demônio nervosamente olhou para o céu. Acima, uma enorme amontoado de energia mágica estava rapidamente se aproximando, sem nem mesmo tentar esconder sua aura. Lorde Demônio Milly e Karen estava se lembrando do dia em que perguntou aos seus pais sobre a Lorde Demônio Milly, e eles disseram: a raiva da princesa dragão pode apagar um país. Nunca lute contra a princesa dragão. Essas são as palavras do pai de seus pais. Nesse dia ele teve a chance de provar que é o mais forte. Caio pensou que ele não odiava a personalidade de Milly, e eles poderiam ter se tornado bons amigos. Nesse ponto, seus movimentos não importavam. Para ele, apenas a luta importava.
Não que sua imprudência tivesse mudado o resultado nem um pouco. Lentamente ele subiu aos céus usando magia de voo. Ao chegar a milha, ele começou a lutar sem dizer uma palavra. Primeiro um teste rápido. Deu um soco nela com todo o seu poder, porém com o corpo coberto por muitas barreiras defensivas, o ataque não atingiu. Ele convocou a lança Jacoseiju e sentiu sua força crescendo espontaneamente. Soltando um pequeno suspiro, ele combinou seu espírito de luta com sua aura e lançou um ataque violento de golpes em milha. Cada golpe foi seguido por uma bala de ar que atacou violentamente. Contanto, embora as balas tenham ultrapassado várias barreiras, não foram capazes. Além disso, cada um dos golpes foi capturado por sua espada demoníaca Deus Maligno. Não combinava com ela aquela lâmina longa e curva de gume único. A espada foi tingida de uma luz azul pálida. Quantos senhores foram mortos por essa espada famosa? Carion se distanciou de Millie e recuperou a postura. Ele não a desprezou, mas ela superou em muito suas expectativas. Ele não tinha usado cada grama de seu poder, mas Millie também parecia sem fundo. Nem ela era um oponente contra quem ele pudesse lutar. Ele decidiu fazer tudo para fora. Infelizmente, ela parecia quase inconsciente, como se estivesse sendo controlada por alguém. Isso, no entanto, não importava para Carion. Carion disse que ele queria lutar contra Millie de verdade, e não uma marionete, mas que mesmo assim não vai perder. Ele liberou suas habilidades, começou a assumir primeiro seu demônio, então sua forma de Senhor Demônio. Afinal, ele era conhecido como o Rei Besta, um leão licróptero. Assim, ele começou a se transformar em uma besta demoníaca, besta demônio. E assim, sua verdadeira forma, o Lorde Demônio, Rei Leão Carion, apareceu, coberto por uma pele prateada, seus músculos protuberantes em sua cabeça de leão. Uma coroa de pássaro vermelho brilhava, e aquele corpo estava vestido com uma armadura de tartaruga negra. Os países vizinhos eram todas especialidades em guerra. Então, para lutar pelo domínio dos céus, grandes asas de águia foram presas às suas costas. Vendo aquela aparência, uma pequena luz brilhou brevemente nos olhos de Millie, e Caro não a perdeu. Ou talvez ele apenas estivesse imaginando. Caro diz: agora então, Millie, é uma pena, mas agora que você viu essa aparência, farei com que você desapareça para sempre. E disse: ok, é uma pena, mas tchau. Ele gritou e concentrou todo o seu poder, seu espírito de luta na lança Jacosejo. Se ele estivesse no chão, a terra se dividiria com a força de seu poder. De seu redor viraria pó. Não que o ar permanecesse inalterável, a energia que ele emitiu incendiou o próprio ar. E lançou sua técnica Besta Rugindo. Este rugido liberou a energia mágica de alguém no oponente. Toda a sua energia estava concentrada na ponta da lança para ela permanecer intacta. Se ele tivesse disparado no chão, tudo na direção do ataque teria apagado inevitavelmente. É a técnica mortal certa do Rei Besta de Carion. No entanto, sua potência não diminuiu nem um pouco nos primeiros 100 metros, e o alcance real do ataque podia ir bem além de 2 km. Assim, um longo alcance torna esta habilidade melhor usada contra vários oponentes, mas pode ser regularizada para se concentrar em um único. Este seria a primeira vez que ele usaria rugido besta contra um único oponente, mas ele dificilmente poderia imaginar alguém sendo capaz de resistir a isso. Ele vai fazer tudo isso, tudo para fora. A energia mágica escapou rapidamente de seu corpo. Ele mal consegue sustentar a magia de voo. No entanto, esse foi o pequeno preço a pagar por esse ataque.
normalmente ele teria que usar 2 ou 3 vezes para ficar tão cansado, mas hoje ele não poderia ser reservado. Seu oponente estava coberto por muitas barreiras de alto nível, tomando uma profundidade, e ao cair em direção ao solo, ele se esquivou do fogo de retorno. O sangue escorria de suas costas, mas ele fechou a ferida apenas com o espírito. No entanto, ele não queria vê-la, nem acreditava que tal coisa fosse possível. Um ser que até superou suas expectativas. As asas do dragão se espalhavam, seu cabelo loiro esvoava ao vento. Então, embora não estivesse lá antes, um chifre vermelho agora atonava sua testa. Vestido gótico leve, mudou para uma armadura preta. Este era o traje de batalha da Princesa Dragão. Embora Caro estivesse exausto, seu oponente saiu ileso. Ele pensou: que piada, me dá uma folga. Ele agora estava experimentando uma sensação bizarra. Vontade de chorar e rir ao mesmo tempo. Miri disse: bem feito, foi divertido. Como agradecimento, vou te mostrar isso. Miri falou pela primeira vez. No entanto, uma voz muito desmotivada de sua personalidade. Caro, no entanto, sentiu uma condenação iminente por suas palavras. Ele pensou: eu não quero que você me mostre nada. Ele gritou em seu coração. Usando a transmissão do pensamento, ele transmitiu uma ordem aos seus subordinados. Uma palavra: corra. E com o resto de suas forças, ele correu o mais rápido que podia. Ele sentiu no fundo de seus ossos: se ficasse, morreria. As pupilas do dragão dilataram e ela esticou seus asas. Mili rugiu: dragão nova. Seu brilho superava facilmente o das estrelas. As pelotões brilhantes que choveram sobre a terra apagaram não apenas o castelo, mas a montanha atrás dele. O som de destruição ultrapassou em muito o alcance auditivo dos ouvidos de alguém. Então a onda de choque o anunciou. Os toques pela luz desapareceram. Os tocados pela luz desapareceram sem poder oferecer resistência. A mais forte magia, em uma das razões por vermelho reinou por tanto tempo. Supremo, impossível, Karen pensou. Felizmente, Karen conseguiu escapar de receber um tiro direto. Então sobrevivendo. Mas esse é Mili, um senhor contra qual um senhor demônio contra o qual você nunca deve lutar. A habilidade de destruidor em si. Agora Karen concordou com as palavras de seus pais. Você não pode lutar contra isso. É uma dimensão diferente de todas as outras. Foi o que ele pensou. Ele sentiu uma lâmina em seu pescoço e a presença de uma mulher. O governante supremo dos céus, rainha dos céus, Freya, lançou um ataque a Karen. Então a consciência de Karen se desvaneceu na escuridão. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Se tiverem gostado, compartilha aí o vídeo, né, pra me chegar a 5k. Estamos quase chegando aí a 5k, falta 1.400 inscritos. E também já deixa o gostei aí para saber que vocês gostaram do vídeo. E compartilha aí. E vejam outros vídeos aí também do canal, como os outros aí, né? E falou e fui!